difícil viver no presente. Imagine por alguns segundos que você pudesse silenciar todas as preocupações com o futuro, todas as lembranças do passado e todas aquelas conversas que parecem acontecer sem parar dentro da sua cabeça. O que sobraria? Segundo Eckhart Tolle, sobraria justamente aquilo que quase nunca percebemos plenamente, o momento presente. Essa é a ideia central do Poder do Agora, um livro que se tornou um fenômeno mundial ao propor uma mudança aparentemente simples, mas profunda. Parar de viver mentalmente entre aquilo que já aconteceu e aquilo que ainda pode acontecer, para começar a experimentar a vida de onde ela realmente existe, no agora. E talvez seja justamente por parecer tão simples que essa ideia seja tão difícil de colocar em prática. Porque enquanto você assiste a este vídeo, provavelmente existe uma parte da sua mente pensando em alguma coisa que aconteceu ontem, algo que precisa resolver amanhã, em uma conversa que gostaria de ter conduzido de outra maneira ou até mesmo no que fará depois que este vídeo terminar. Para Toyle, esse movimento constante da mente é uma das principais razões pelas quais temos dificuldade de encontrar paz. Mas antes de entendermos essa ideia, vale conhecer um pouco da história do autor. Eckhart Tolle nasceu na Alemanha em 1948. Antes de se tornar escritor e professor espiritual, estudou na universidades de Londres e de Cambridge. Sua trajetória, porém, foi marcada por um período de intensa angústia pessoal. Por volta dos 29 anos, Tolle relata ter passado por uma profunda transformação interior. A partir dessa experiência, começou a desenvolver a compreensão que posteriormente daria origem aos seus ensinamentos. O Poder do Agora foi publicado originalmente em 1997 e aos poucos ganhou leitores em diferentes países, tornando-se uma das obras mais conhecidas sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal das últimas décadas. Mas qual é exatamente a proposta do livro? Tolle começa apresentando uma direção fundamental. Você possui uma mente, mas você não é a sua mente. Pode parecer estranho à primeira vista. Afinal, estamos tão acostumados a nos identificar com nossos pensamentos que dificilmente percebemos que eles acontecem quase que automaticamente. Observe por alguns segundos. Você consegue decidir exatamente qual será o próximo pensamento que aparecerá na sua cabeça? Na maioria das vezes, não. Um pensamento leva a outro, uma lembrança desperta uma preocupação, a preocupação cria uma hipótese, a hipótese gera outra preocupação. E quando percebemos, estamos vivendo uma situação inteira que existe apenas dentro da nossa mente. Imagine alguém que precisa fazer uma apresentação importante na semana seguinte. A apresentação ainda nem aconteceu, mas essa pessoa começa a imaginar que ficará nervosa, que poderá esquecer alguma coisa, que os outros poderão julgá-la e que talvez tudo dê errado. Fisicamente, ela está sentada em casa. Mentalmente, porém, já está vivendo um problema que ainda não existe. Esse é um dos pontos centrais do Poder do Agora. Segundo Tolle, grande parte do sofrimento psicológico está relacionado à nossa incapacidade de permanecer no presente. A mente viaja constantemente entre dois lugares, o passado e o futuro. No passado estão nossas lembranças, arrependimentos, ressentimentos e histórias sobre aquilo que aconteceu. No futuro estão expectativas, preocupações, desejos e medos sobre aquilo que ainda poderá acontecer. Enquanto isso, o presente passa quase despercebido. E existe aqui uma ideia especialmente interessante. Tolle não afirma que devemos simplesmente esquecer o passado ou deixar de planejar o futuro. Precisamos aprender com experiências anteriores, também precisamos marcar compromissos, estabelecer objetivos, organizar nossas finanças, estudar, trabalhar e planejar. O problema surge quando passado e futuro deixam de ser ferramentas e passam a dominar nossa experiência. Existe uma diferença enorme entre usar o tempo e ser dominado psicologicamente pelo tempo. Você pode planejar uma viagem para daqui a 6 meses e depois voltar sua atenção para aquilo que está fazendo hoje. Ou pode passar 6 meses acreditando que somente será feliz quando aquela viagem finalmente chegar. Você pode trabalhar para alcançar determinado objetivo, ou pode transformar esse objetivo em uma condição para começar a viver. Quando eu ganhar mais dinheiro, ficarei tranquilo. Quando conseguir aquele emprego, vou me sentir realizado. Quando encontrar a pessoa certa, finalmente serei feliz. Quando resolver todos os meus problemas, vou conseguir aproveitar a vida. Mas existe um problema nessa lógica. Depois que uma condição é alcançada, geralmente surge outra. A mente encontra um novo objetivo, uma nova preocupação, uma nova ausência. E assim podemos passar anos tratando o presente apenas como uma ponte para chegar a algum momento futuro que imaginamos ser melhor. Tolle nos convida a inverter essa lógica. O futuro pode ser importante, mas a vida nunca acontece nele. Quando o futuro finalmente chegar, ele chegará como o quê? Como presente. E o mesmo acontece com o passado. Tudo aquilo que hoje chamamos de passado aconteceu em algum momento como presente. Portanto, existe apenas um lugar onde podemos realmente viver. Agora.
Isso não significa abandonar objetivos, significa deixar de acreditar que a vida começará depois que eles forem alcançados. E essa mudança nos leva a outro conceito fundamental do livro, o observador da mente. Toy sugere um exercício simples. Em vez de tentar impedir seus pensamentos, comece apenas a observá-los. Imagine que você está preocupado com alguma coisa. Normalmente você entra imediatamente na preocupação, mas experimente perceber. Existe um pensamento de preocupação acontecendo neste momento. Essa pequena mudança cria uma distância entre você e aquilo que está pensando. O pensamento continua existindo, mas você deixa de estar completamente identificado com ele. É como observar nuvens passando pelo céu. Você não precisa correr atrás de cada nuvem. Da mesma maneira, não precisa seguir cada pensamento que aparece. E talvez aqui esteja uma das ideias mais poderosas do começo do livro. Se você consegue observar pensamentos, então existe em você algo além desses pensamentos. Existe consciência, existe presença. Para Toyle, essa percepção é uma das portas de entrada para o agora. Mas existe outro obstáculo importante nesse caminho, o ego. No livro, ego não significa simplesmente vaidade ou arrogância. Toyle utiliza o termo de maneira mais ampla. O ego seria a identidade que construímos mentalmente sobre quem somos. Nosso nome, nossa profissão, nossas conquistas, nossos fracassos, nossas opiniões, aquilo que possuímos, aquilo que outras pessoas pensam sobre nós e principalmente a história que contamos para nós mesmos sobre a nossa própria vida. Essas coisas fazem parte da nossa experiência. O problema começa quando acreditamos que elas representam tudo aquilo que somos. É por isso que determinadas situações podem provocar reações tão intensas. Uma crítica, por exemplo, pode ser interpretada não apenas como uma opinião sobre algo que fizemos, mas como uma ameaça à nossa própria identidade. Uma comparação pode gerar sofrimento, porque sentimos que outra pessoa possui algo que deveria fazer parte da nossa identidade. Uma perda pode parecer destruir quem somos, porque parte daquilo que utilizávamos para definir a nós mesmos desapareceu. Segundo Toyle, quanto mais identificados estamos com essa construção mental, maior é a nossa necessidade de protegê-la. E isso alimenta conflitos, comparações e insatisfações. O caminho proposto pelo autor não é destruir nossa personalidade ou abandonar nossa história. É simplesmente perceber que existe algo anterior a tudo isso. A consciência é capaz de observar essa história. E essa consciência só pode ser encontrada no presente. Mas se o agora é tão importante, por que resistimos tanto a ele? Porque muitas vezes não gostamos daquilo que está acontecendo. Queremos que o momento seja diferente. Queremos estar em outro lugar. Queremos que determinada pessoa haja de outra maneira. Queremos que uma situação já tenha terminado. E é justamente nesse ponto que Toyle apresenta outra ideia essencial. A resistência ao presente pode aumentar o sofrimento. Isso não significa aceitar passivamente tudo aquilo que acontece. Se uma situação pode ser modificada, podemos agir. Mas existe diferença entre agir sobre uma situação e lutar mentalmente contra o fato de que ela já existe. Se está chovendo, você pode pegar um guarda-chuva, mudar seus planos ou esperar a chuva passar. Mas ficar repetindo mentalmente, não deveria estar chovendo, não altera a chuva. Apenas acrescenta uma segunda camada de desconforto à situação. Primeiro existe aquilo que aconteceu, depois existe nossa resistência ao que aconteceu. E muitas vezes é essa segunda camada que prolonga o sofrimento. Por isso, para Toyle, viver no agora não significa viver sem problemas. Significa aprender a encontrar o presente antes de transformar cada dificuldade em uma batalha mental. E essa mudança começa com algo extremamente simples. Perceber onde você está. Observe sua respiração, perceba seu corpo, escute os sons ao seu redor, olhe verdadeiramente para aquilo que está diante de você. Por alguns segundos, pare de tentar chegar em algum lugar mentalmente. Você já está aqui. E é justamente a partir dessa presença que começaremos a entender uma das questões mais importantes do poder da agora, como nossa identificação com a mente, o ego e o tempo psicológico cria sofrimento e como podemos interromper esse ciclo. Se grande parte da nossa dificuldade está em permanecer no presente, surge uma pergunta inevitável. Por que a mente insiste tanto em nos levar para passado e futuro? Para Eckhart Tolle, uma das respostas está na necessidade que o ego possui de construir e preservar uma identidade. Como vimos, o ego, no sentido utilizado pelo autor, não é apenas orgulho ou vaidade. É a imagem mental que criamos de nós mesmos e que precisa constantemente de histórias para continuar existindo. E essas histórias geralmente estão ligadas ao tempo. No passado, encontramos aquilo que usamos para explicar quem somos. Nossas experiências, conquistas, perdas, erros, relacionamentos e dificuldades.
No futuro, encontramos aquilo que imaginamos que completará essa identidade. O sucesso que ainda queremos alcançar, o reconhecimento que desejamos receber, a segurança que buscamos ou a vida que acreditamos que deveríamos ter. Assim, a mente constrói uma narrativa permanente. Eu sou assim por causa daquilo que aconteceu. Quando isso acontecer, finalmente estarei bem. E quando estamos presos a essa narrativa, o momento presente se torna apenas um meio para alcançarmos alguma coisa. Toyle chama a atenção para algo muito comum, nossa tendência de se transformar quase tudo em um problema. Isso acontece porque a mente não trabalha apenas com aquilo que está acontecendo agora. Ela acrescenta interpretações, previsões e julgamentos. Imagine que você envia uma mensagem importante para alguém e não receba a resposta. O fato presente é simples, a pessoa ainda não respondeu. Mas rapidamente a mente pode começar. Será que fiz alguma coisa errada? Talvez ela esteja me evitando. Porque sempre acontece isso comigo. Provavelmente não vai responder. Em poucos minutos, um fato relativamente simples pode se transformar em uma história inteira. Para Toyle, perceber essa diferença entre o acontecimento e a interpretação mental do acontecimento é essencial. Porque muitas vezes não conseguimos controlar imediatamente aquilo que acontece, mas podemos perceber que nossa mente está acrescentando a situação. É nesse ponto que entram as emoções. O autor apresenta as emoções como uma espécie de reflexo da mente no corpo. Um pensamento de ameaça pode produzir medo. Um pensamento relacionado a uma injustiça pode produzir raiva. Uma lembrança dolorosa pode despertar tristeza. Pensamento e emoção podem então alimentar um ao outro. Você pensa em algo que o incomoda, esse pensamento provoca uma emoção, a emoção reforça novos pensamentos semelhantes. E os novos pensamentos intensificam novamente a emoção. Forma-se um ciclo. Toyle propõe que, em vez de tentar fugir imediatamente dessas emoções ou criar ainda mais pensamentos sobre elas, aprendamos a observá-las. Se você está com raiva, por exemplo, percebe a raiva. Observe como ela aparece no corpo. Se existe ansiedade, perceba a sensação presente naquele momento, sem imediatamente construir dezenas de cenários sobre aquilo que poderá acontecer. Essa postura de observação não significa negar aquilo que sentimos, pelo contrário, significa reconhecer a emoção sem permitir que ela automaticamente assuma o controle de toda a nossa experiência. É nesse contexto que Toyle apresenta um dos conceitos mais conhecidos do livro, o corpo de dor. O autor utiliza essa expressão para descrever um acúmulo de sofrimento emocional que carregamos conosco e que pode ser reativado por determinadas situações. Uma crítica, uma rejeição, uma discussão ou até uma lembrança podem despertar emoções muito maiores do que a situação atual aparentemente justificaria. Segundo Toyle, nesses momentos não estamos reagindo apenas ao presente. Experiências emocionais anteriores também podem estar influenciando nossa reação. Por isso, o primeiro passo não seria lutar contra essa emoção, mas reconhecê-la conscientemente. Perceber. Isso está acontecendo dentro de mim agora? Ao observar sem alimentar continuamente a emoção com novos pensamentos, começamos a interromper o ciclo. Mais uma vez, a chave é a presença. E aqui aparece uma distinção importante. Aceitar o momento presente não significa gostar de tudo o que acontece. Também não significa permanecer parado diante de situações que podem ou devem ser modificadas. A aceitação para Toyle significa primeiro reconhecer a realidade como ela é neste instante. Depois disso, você decide o que fazer. Se algo precisa ser resolvido, resolva. Se precisa conversar com alguém, converse. Se precisa sair de determinada situação, tome a providência necessária. A ação continua existindo, o que diminui a luta mental contra aquilo que já aconteceu. Imagine que você esteja preso em um engarrafamento e tenha um compromisso. Você pode avisar que vai se atrasar, procurar outra rota ou simplesmente continuar até chegar ao destino. Essas são ações concretas. Mas ficar durante 40 minutos repetindo mentalmente que aquilo não deveria estar acontecendo não fará o trânsito andar mais rápido. Essa resistência apenas transforma uma situação inconveniente em 40 minutos de irritação. É por isso que Toyle insiste tanto na pergunta: existe algum problema neste exato momento? Não amanhã, não daqui a 6 meses. Agora. Muitas vezes descobrimos que naquele instante específico existe apenas alguma coisa que precisa ser feita. Talvez você tenha uma dívida, ela precisa ser organizada. Talvez exista uma conversa difícil pela frente, ela precisará acontecer. Talvez exista uma decisão importante, ela precisará ser tomada. Mas transformar antecipadamente essas situações em horas ou dias de sofrimento mental não necessariamente ajuda a resolvê-las. O presente é o único ponto a partir do qual podemos agir.
E é justamente por isso que estar presente não significa abandonar as responsabilidades. Na visão do autor, significa lidar com elas de maneira mais consciente. Outra ideia interessante do livro é perceber como frequentemente tratamos o presente como um obstáculo. Estamos trabalhando, mas queremos que o expediente termine. Estamos no trânsito, mas queremos chegar. Estamos esperando alguém, mas queremos que a pessoa apareça. Estamos vivendo uma segunda-feira esperando a sexta-feira. E assim podemos desenvolver o hábito de desejar constantemente que o momento atual termine. Mas existe uma consequência evidente nisso. Se passamos grande parte da vida esperando pelo próximo momento, podemos chegar ao futuro tendo passado muito pouco tempo realmente presentes. Toyo propõe então uma mudança simples. Transformar aquilo que estamos fazendo agora no foco principal da nossa atenção. Se você está caminhando, caminhe. Se está conversando com alguém, realmente escute. Se está trabalhando, concentre-se naquela tarefa. Se está descansando, permita-se descansar. Isso não significa que nunca haverá distrações. A mente continuará produzindo pensamentos. A diferença está em perceber quando fomos levados por eles e trazer novamente a atenção para o presente. Quantas vezes forem necessárias. Esse retorno constante ao agora é parte da prática. E podemos fazer isso através de atividades muito simples. Uma delas é observar a respiração. Não é necessário controlá-la, apenas perceber o ar entrando e saindo. Outra possibilidade é direcionar a atenção para o corpo. Perceber as mãos, os pés, a postura, os movimentos. Também podemos prestar atenção aos sons, às cores e aos pequenos detalhes do ambiente. Essas práticas têm uma função: retirar por alguns instantes nossa atenção do fluxo automático de pensamentos e direcioná-la para aquilo que está realmente acontecendo. Mas existe ainda uma questão importante. O que fazer quando o presente é realmente difícil? Quando existe perda, conflito, frustração ou uma situação que não podemos mudar imediatamente. É justamente nesses momentos que a proposta de Toyo se torna ainda mais desafiadora. Segundo ele, quando não podemos modificar uma situação naquele instante, continuar lutando mentalmente contra a sua existência acrescenta sofrimento ao sofrimento. A alternativa é reconhecer. É assim que este momento está se apresentando. A partir daí, fazemos aquilo que estiver ao nosso alcance. Essa aceitação não elimina necessariamente a tristeza, o desconforto ou a dificuldade, mas pode impedir que a mente transforme aquela experiência em uma narrativa interminável. E aqui começamos a perceber que o Poder do Agora não é simplesmente um livro sobre pensar positivo. A proposta é diferente. Toyo não pede que substituamos pensamentos negativos por pensamentos positivos. Ele nos convida a perceber que existe um estado de consciência anterior ao pensamento. Um espaço no qual conseguimos observar aquilo que pensamos e sentimos sem necessariamente sermos conduzidos por cada pensamento e cada emoção. E quanto mais desenvolvemos essa capacidade de observação, mais começamos a experimentar aquilo que o autor chama de presença. Na próxima parte vamos aprofundar exatamente essa ideia, como acessar o agora na vida cotidiana e porque, para Toyo, a verdadeira transformação não acontece quando conseguimos controlar tudo ao nosso redor, mas quando mudamos nossa relação com aquilo que está acontecendo. Como praticar o poder do agora? Até aqui vimos que Toyo identifica a mente, o ego e o chamado tempo psicológico como alguns dos principais obstáculos para permanecermos no presente. Mas talvez a pergunta mais importante seja como levar tudo isso para a vida real. Porque compreender intelectualmente que devemos viver no agora é relativamente fácil. O desafio é lembrar disso quando estamos preocupados, irritados, trabalhando sob pressão ou enfrentando uma situação que não saiu como esperávamos. E é justamente nesse ponto que o livro se torna mais prático. Uma das principais orientações de Toyo é começar a perceber os pequenos espaços de presença que já existem em nossa rotina. Não precisamos esperar um momento especial, viajar para um lugar tranquilo ou abandonar nossas responsabilidades. Podemos praticar enquanto realizamos atividades absolutamente comuns. Ao lavar as mãos, por exemplo, podemos sentir a temperatura da água, perceber o movimento das mãos e prestar atenção às sensações daquele instante. Ao caminhar, podemos observar os passos, a respiração, os sons ao redor. Durante uma conversa, podemos realmente escutar outra pessoa em vez de utilizar o tempo em que ela fala apenas para preparar nossa próxima resposta. São situações simples, mas revelam uma mudança importante. A atenção deixa de estar exclusivamente dentro da mente e retorna para a experiência presente. Toyo também sugere direcionar a atenção para aquilo que chama de corpo interior. Em termos práticos, significa perceber o corpo por dentro. Experimente agora, sem precisar olhar para suas mãos. Você consegue perceber que elas estão ali? Existe alguma sensação nelas?
Talvez calor, frio, pressão ou simplesmente uma percepção sutil de presença. O mesmo pode ser feito com os pés, braços, pernas e gradualmente com todo o corpo. Para o autor, essa atenção corporal funciona como uma espécie de âncora para o presente. Isso acontece porque o corpo está sempre no agora. A mente pode estar revivendo uma conversa de 5 anos atrás ou imaginando algo que poderá acontecer daqui a 5 anos, mas o corpo continua aqui. Outra porta de entrada para o presente é a respiração. Ao perceber conscientemente algumas respirações, interrompemos por alguns instantes o domínio absoluto do pensamento. Não é necessário esvaziar a mente. Esse é um ponto importante. Muitas pessoas acreditam que estar presente significa não pensar em absolutamente nada. Não é essa a proposta. Os pensamentos podem continuar surgindo. O objetivo é deixar de seguir automaticamente cada um deles. Você percebe o pensamento e retorna. Percebe novamente e retorna. E esse retorno pode acontecer dezenas de vezes. O importante é justamente perceber que você se distraiu. Porque no instante que percebe que estava perdido em pensamentos, você já voltou ao presente. Toyle também chama atenção para nossa relação com as tarefas cotidianas. Muitas vezes realizamos determinada atividade pensando apenas em terminá-la. Queremos concluir uma tarefa para começar outra. Depois queremos terminar a segunda para chegar à terceira. E quando finalmente encerramos tudo, procuramos alguma outra coisa para ocupar a mente. A proposta do livro é mudar a qualidade da atenção dedicada ao que fazemos. Se existe algo que precisa ser feito, faça aquilo com presença. O resultado continua sendo importante, mas o caminho deixa de ser tratado apenas como um obstáculo até ele. Isso vale também para nossos objetivos. Você pode querer construir uma carreira melhor, melhorar sua situação financeira, aprender alguma coisa ou realizar um projeto. Nada disso é incompatível com agora. O problema começa quando transformamos o futuro em uma promessa permanente de felicidade. Quando eu conseguir, estarei bem. Toyle nos lembra que qualquer conquista futura, quando acontecer, também será experimentada no presente. Portanto, podemos trabalhar pelo futuro sem sacrificar completamente o momento atual. Essa ideia também modifica nossa relação com os problemas. O autor sugere substituir a preocupação excessiva pela ação consciente. Pergunte: existe alguma coisa que eu possa fazer agora? Se existe, faça. Talvez seja uma ligação, uma mensagem, uma decisão, uma pequena tarefa, um primeiro passo. Se não existe nada que possa ser feito naquele momento, continuar repetindo mentalmente o problema não necessariamente produzirá uma solução. Isso não significa ignorá-lo. Significa reconhecer que existe um momento adequado para agir e que o restante pode ser apenas desgaste mental. Outro aspecto importante do livro é a presença nos relacionamentos. Toyle observa que muitas dificuldades surgem quando enxergamos as pessoas apenas através das histórias que construímos sobre elas. Ele sempre faz isso. Ela nunca me entende. Essa pessoa é assim. A partir dessas definições, deixamos de responder apenas ao que está acontecendo e começamos a reagir também a tudo aquilo que acumulamos mentalmente sobre aquela pessoa. Estar presente no relacionamento significa tentar perceber o outro além dessas interpretações automáticas. Significa também observar nossas próprias reações antes de transformá-las imediatamente em palavras ou atitudes. Isso não quer dizer abandonar limites ou aceitar comportamentos inadequados. Podemos dizer não, podemos discordar, podemos nos afastar, podemos tomar decisões. A presença não elimina nossa capacidade de agir. Ela modifica o estado interior a partir do qual agimos. E essa talvez seja uma das mensagens mais importantes do Poder do Agora. Toyle não propõe que construamos uma vida da qual nada desagradável acontece. Isso seria impossível. Problemas continuarão surgindo, planos poderão mudar, pessoas poderão nos decepcionar, coisas que valorizamos poderão terminar. A grande transformação proposta pelo livro está na maneira como nos relacionamos com essas experiências. Em vez de perguntar constantemente como faço para controlar tudo, a pergunta passa a ser: como posso estar plenamente presente diante daquilo que está acontecendo? E para isso não precisamos esperar o amanhã. Não precisamos atingir determinado nível de desenvolvimento pessoal. Não precisamos resolver toda a nossa vida primeiro. Podemos começar exatamente onde estamos. Talvez seja justamente essa a razão do título do livro. O poder não está no passado, porque o passado já aconteceu. Também não está no futuro, porque o futuro ainda não chegou. Nossa capacidade de perceber, decidir e agir existe sempre neste momento, agora. Depois de percorrer as principais ideias do Poder do Agora, podemos perceber que a proposta de Toyle não é abandonar o passado, ignorar o futuro ou deixar de fazer planos. A proposta é muito mais simples.
Não permitir que passado e futuro ocupem o lugar onde a vida realmente acontece. E como transformar isso em prática? Podemos começar observando alguns hábitos cotidianos. O primeiro é perceber os pensamentos sem acreditar automaticamente em todos eles. Quando surgir uma preocupação, observe-a antes de acompanhá-la. Pergunte a si mesmo: isso está acontecendo agora ou estou imaginando algo que poderá acontecer? Muitas preocupações pertencem ao futuro. Outras são tentativas de modificar mentalmente algo que já aconteceu. Quando percebemos isso, podemos fazer novamente a atenção para o presente. O segundo hábito é utilizar o corpo como uma âncora. Durante alguns segundos ao longo do dia, perceba sua respiração, seus pés apoiados no chão, suas mãos ou as sensações do corpo. São pequenas interrupções no fluxo automático da mente. O terceiro é fazer uma coisa de cada vez com atenção. Quando estiver conversando, escute. Quando estiver lendo, leia. Quando estiver comendo, perceba aquilo que está fazendo. Quando estiver trabalhando, tente estar realmente naquela tarefa. Não precisamos transformar cada momento em uma experiência extraordinária. Precisamos apenas parar de estar constantemente em outro lugar enquanto a vida acontece aqui. O quarto hábito é distinguir problema de solução. Se existe alguma coisa que você possa fazer agora, faça o que estiver ao seu alcance. Se não existe nenhuma ação possível naquele momento, perceba quando sua mente começa a repetir o problema indefinidamente. Essa distinção pode parecer pequena, mas muda nossa relação com muitas preocupações. O quinto hábito é observar a resistência. Sempre que perceber pensamentos como isso não deveria estar acontecendo, tente separar duas coisas, aquilo que aconteceu e aquilo que você fará a respeito. Aceitar que algo já está acontecendo não significa aprová-lo, significa partir da realidade para então decidir como agir. E talvez possamos resumir boa parte do livro em uma pergunta: qual é a minha relação com este momento? Estou tentando fugir dele? Estou apenas esperando que termine? Estou utilizando o presente exclusivamente como um caminho para chegar ao futuro ou estou realmente aqui? Para Toyo, quanto mais frequentemente fazemos esse retorno, mais começamos a experimentar aquilo que ele chama de presença. Não como uma conquista definitiva, mas como uma maneira diferente de experimentar a vida. Isso nos leva ao principal aprendizado do poder do agora. Passamos grande parte da existência procurando condições para finalmente encontrar paz. Esperamos resolver determinado problema, alcançar determinado objetivo, ter mais dinheiro, receber reconhecimento, encontrar respostas, mas quando uma condição é satisfeita, outra rapidamente ocupa seu lugar. E assim existe sempre alguma coisa entre nós e a sensação de que finalmente podemos simplesmente viver. Toyo propõe inverter essa lógica. Continuamos construindo, planejando, trabalhando e buscando nossos objetivos, mas deixamos de exigir que o futuro nos entregue aquilo que nunca conseguimos encontrar no presente. Talvez você não consiga permanecer presente todo dia. Provavelmente ninguém começa dessa maneira, mas pode experimentar alguns segundos, enquanto toma café, enquanto caminha, antes de responder uma mensagem, durante uma conversa, ao perceber uma preocupação. Respire e observe o que existe neste momento. Esse pequeno intervalo já representa a essência da proposta do livro. O poder do agora nos convida a perceber que a vida não acontece quando finalmente conseguimos organizar tudo. Ela está acontecendo enquanto tentamos organizar. Não acontece quando alcançamos o próximo objetivo. Está acontecendo durante o caminho. Não começa amanhã, não começou ontem, está acontecendo agora. E talvez esse seja o maior convite deixado por Toyo. Utilizar o passado para aprender e o futuro para planejar, sem perder o único momento que realmente podemos experimentar, o presente. Se este resumo despertou sua curiosidade, minha intenção foi cumprida. O objetivo deste canal não é substituir a leitura, mas justamente apresentar as principais ideias de grandes livros e, quem sabe, aumentar sua vontade de conhecê-los por inteiro. O Poder do Agora desenvolve essas reflexões com muito mais profundidade do que conseguimos abordar aqui. Se você quiser ler a obra completa, deixei na descrição do vídeo o link para encontrar o livro na Amazon. E continuamos nosso projeto de leitura no próximo vídeo com Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Porque um bom resumo pode apresentar uma ideia, mas é a leitura que permite entrar verdadeiramente em contato com ela. Até o próximo livro.